Olá, pessoal. Estamos voltando depois de uns dias de recesso, de férias, muitas discussões importantes, né? E o tema de hoje é o aborto legal no Brasil. Vamos chegando. Nossa convidada já deve estar entrando. E eu quero aproveitar para desejar a todos, né? A todas e a todos um maravilhoso ano de 2021, em especial com muita saúde, né? Vacina para todos, para todas nós, e que a gente possa ir caminhar, que com saúde a gente vai em frente. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Eu espero que agora seja possível. Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. A temática de hoje é extremamente polêmica e a gente vai ter aqui especialista para falar sobre esse assunto, que é uma questão de saúde pública. Vamos ver o pessoal entrando. Nossa convidada já deve estar chegando. E agora vai dar certo, como se diz. Vou aproveitar para fazer a apresentação. A nossa convidada de hoje é Daniela Pedroso, mestre em saúde infanto-juvenil. Há 23 anos ela é psicóloga, há 23 anos atuando no acompanhamento psicológico de mulheres em situação de violência sexual no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Também atende em consultório particular, trabalha na identificação e na prevenção de casos, né, de violência sexual, ministra cursos e palestras sobre o tema. Então, uma baita especialista para estar abordando conosco hoje a questão do aborto legal no Brasil. Mas alguma coisa no Instagram não está dando certo e nós estamos com dificuldade da Daniela entrar. Dani, eu tenho uma sugestão, de repente, a gente não está conseguindo entrar por aqui, né? Só se tu quiseres tentar me chamar pela tua página, quem sabe pelo teu Instagram, que nós já fizemos live juntas, né? Falei há pouco, inclusive. Aqui diz que tu não pode participar de novo, a última tentativa aqui, gente. Vamos ver se agora vai. E eu já te enviei o convite várias vezes. Aqui aparece aguardando. É uma pena, quem sabe, Dani, tu me chama no teu Instagram. Vamos ver se agora não, se não der, né? É uma pena. Não sei o que está acontecendo, sinceramente, porque a gente já fez live juntas e deu super certo. Não sai ninguém, quero ver a opinião de vocês sobre a questão do aborto legal no Brasil, a legalização que teve agora, né? No dia 30 de dezembro na Argentina e outros países que já foi legalizado, uma questão que é de saúde pública e que é necessário ser discutido. Sim, e aqui aparece assim, aguardando, Dani, aguardando. E não sai disso, sabe? Aí é uma pena. Eu louca para conversar contigo. Ai, gente, cheio de perguntas aqui que eu tenho recebido sobre a temática. Não sei o que eu posso fazer aqui. Não.
Vamos ver, nós estamos com um problema aqui com a nossa convidada, quer dizer, não é com a convidada, mas é com o Instagram em si, que é enviado o convite, mas não vai. Uma pena. Agora foi. Nossa, gente, pode! Mas nós somos Difícil, né? perfeitos, que difícil. Deve ser um problema do Insta, né? A Graziela e eu somos os craques na live, né? Só tô arrumando aqui. E já tava E nós já chamando fizemos juntas, né, já Dani? fizemos juntas, né? Boa noite, gente. Desculpem aí o problema técnico, mas acontece, né? É verdade. Provavelmente alguma questão com o próprio Instagram. Eu já fiz a tua apresentação, aproveitei, Eu né, enquanto não conseguias entrar. Fui fazendo, então, Daniela Pedroso conosco, né, psicóloga, vou resumir agora que eu já falei para todos, mas com uma experiência há mais de 23 anos atuando nessa área. E o tema de hoje é o aborto legal no Brasil, uma temática tão instigante, tão importante, né? Eu sou Graziela Halpe, para quem não me conhece, né, há mais de 20 anos trabalhando na área da sexualidade, da educação sexual, doutora em educação, tenho uma especialização 20 anos trabalhando na área da sexualidade, da educação sexual. Tá dando um delay, né? Tá. Mas agora vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Eu sim, vou colocar o fone para ver se dá uma melhoradinha, que a gente possa, né? É isso. Eu tenho recebido, Dani, então seja muito bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada. Boa noite a todas e todos. Quero muito agradecer o convite da Graziela. É a nossa segunda live juntas. A gente fez uma live no meu perfil, que também convido quem ainda não segue para conhecer. Como ela me apresentou, eu trabalho vai fazer já o mês que vem 24 anos com violência sexual, desde que eu me formei. Eu sou psicóloga e mestre em saúde materno-infantil e trabalho aqui no Hospital Pérola Byton, que é a maior referência no país para violência sexual. E muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com você e o seu público aqui hoje. Que bom, que bom. Daniela, é um prazer recebê-la, né? E que nós possamos hoje dialogar mais um pouco sobre mais uma temática extremamente pertinente. A questão do aborto, né, é uma questão de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo. E essa discussão já é muito antiga, né? E as questões que eu tenho recebido vieram mais à tona agora pela legalização, né, do aborto na Argentina. Sim. Como é que tu vê todas essas questões, Daniela? Olha, eu acho, Graziela, que o Brasil ele ainda está muito atrasado no sentido não só porque a nossa legislação é de 1940, não só porque a nossa legislação fez 80 anos em dezembro, mas está atrasado porque não entende exatamente isso que você coloca, né? Que o abortamento é um problema de saúde pública, né? Então, quando a gente fala e a gente expressa, inclusive nas redes sociais, eu fiz muito isso, a nossa alegria, a nossa felicidade com a descriminalização do abortamento num país vizinho como o nosso, na Argentina, que foi no dia 30 de dezembro, Coreia do Sul, no dia 1º de janeiro. Não é porque as pessoas sejam, eu acho que esse é um ponto muito importante, até porque eu imagino que no seu público talvez não tenham pessoas tão habituadas à questão como o pessoal aqui que eu estou vendo que me segue e que está acostumado, né? Mas assim, eu fico pensando que é uma questão que não é ser a favor ou ser contra o aborto. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Graziela? Ninguém gosta de abortar. Ninguém faz isso por entender como um método de contracepção. Na verdade,
dentro da minha experiência, e a literatura internacional fala disso, só uma mulher que aborta sabe exatamente o porquê ela aborta. Só essa mulher sabe seus motivos e o que levam ela a isso. Então, quando a gente fala com tanta felicidade da descriminalização do abortamento num país vizinho, a gente fala de um direito que está aqui acontecendo ao nosso lado. E por que é tão importante se descriminalizar o abortamento? Para a gente diminuir as mortes maternas. O que acontece em países que têm uma legislação tão restritivas como a nossa? E aí acho importante fazer um parênteses e contar um pouquinho como que é a nossa legislação, para quem não está habituado. Então, nós temos aqui o direito estabelecido desde o dia 7 de dezembro de 1940, pelo Código Penal brasileiro, que permite o abortamento em duas situações: no caso de risco de morte materna e no caso de gravidez decorrente de estupro ou de qualquer outra forma de violência sexual. E desde abril de 2012 nós temos permitido os casos de anencefalia através da votação no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esse é um ponto que é de extrema importância, né? A gente entender que as mulheres que querem abortar, elas vão abortar de fato. De fato, elas vão levar o procedimento a termo. O que vai mudar é que quem aborta no Brasil em segurança é a mulher que tem condições ou de pagar uma clínica ou de ir até um país como agora, aqui do lado, vai ser muito mais fácil. Eu sempre brinco que a mulher pode ir até Miami, até Portugal, e ainda na volta passa no free shopping e faz umas comprinhas, né? Então, assim, a mulher que pode ter acesso ao abortamento seguro é a mulher que tem direito. E que tem dinheiro. Agora, quem que é a mulher que morre de abortamento inseguro? Porque tem uma diferença que também é importante a gente fazer. O abortamento, ele é crime no Brasil, mas ele é clandestino para essas duas mulheres que eu estou dizendo. Mas ele pode ser seguro para quem tem condições financeiras e ele é inseguro para mulher preta, pobre e periférica. Esse é o grande ponto. Quando a gente tem países que descriminalizaram o abortamento, a gente vê uma diminuição da mortalidade materna. Por que a gente tem essa diminuição? Porque essas mulheres acabam buscando o procedimento de maneira segura. Então, aquela imagem que foi muito veiculada, por exemplo, na descriminalização da Argentina, daquele cabide, né, ensanguentado em frente ali, acho que era o Congresso, a Casa Rosada, não sei direito, não me ative ao fundo, mas a figura do cabide, ela fala disso, né, que é como a mulher morre. A mulher morre tentando enfiar um cabide nela mesma, tentando arrancar essa gestação de dentro dela. Agora, um outro ponto, Graziela, que eu acho muito importante é que as pessoas entendam, e eu acho que uma das maiores dificuldades no país é porque não se fala sobre a questão. Então, eu acho que, assim, por isso que eu fiquei muito contente e agradeço novamente o seu convite, porque quem que o seu público é diferente muitas vezes do meu, embora você também esteja dentro da área da sexualidade, e eu sempre falo isso, e eu sempre falo da importância da mídia, quando a gente fala de abortamento previsto em lei, porque eu estou vendo aqui a Ivonete colocando, a questão não é nem ser a favor, Ivonete, a legalização do aborto ou não, mas ser a favor de diminuir a mortalidade materna. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Por isso que eu falo, Ivonete, que a questão não é de ser a favor ou contra, mas é imaginar o porquê que a mulher aborta. E por que eu tô fazendo essa comparação? Porque a gente não
não fala disso no Brasil. Então, as pessoas têm as pessoas têm a impressão que é um ato leviano. Que é isso, a mulher vai ter uma relação sexual e se não der certo e ela engravidar, ela vai poder fazer o abortamento. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa conversar e falar sempre, por isso que eu sempre estou disposta a falar sobre a questão, porque eu entendo dessa maneira. Falta informação para a população brasileira, falta a gente contar por que a mulher aborta. Então, assim, o que a gente vê, até falei isso para a Graziella, né, que eu achava muito importante contar um pouquinho da minha prática dentro de um serviço de referência de violência sexual. As pessoas muitas vezes perguntam, as mulheres procuram contando histórias que não são verdadeiras, as mulheres procuram dizendo que não que foram estupradas, mas não foram. Não, isso é muito raro. E por que é tão raro? Porque é muito... Alguém está falando alguma coisa da sua câmera, Graziella. Acho que o celular está te câmera. cortando. Acho que sim. Sim. Vou baixar. Isso. Melhorou Acho que sim. ou piorou? Sim. Não, melhorou. Então, as mulheres buscam um serviço de violência sexual exatamente por quê? Porque elas foram estupradas. E só a mulher que foi estuprada, ela sabe exatamente porque ela está Obrigada, tomando Isabel. aquela decisão. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar claro para o público que está aqui hoje. Então, eu costumo brincar, não é uma... Ninguém está ali tirando uma unha encravada. Elas sabem que ali se trata de metade delas. Elas sabem que tem uma vida em potencial. Mas elas falam de uma dificuldade. E que dificuldade é essa? De carregar um filho que vai estar sempre associado à violência que elas sofreram, né? E eu acho muito importante também na fala delas que ela é muito mais pautada no outro. Então, não é que eu não vou conseguir amar apenas, é que como que eu vou cuidar? Será que vai ser igual como é com os meus outros filhos? Sempre é uma questão muito pautada no outro. E não são mulheres que não querem ter filhos, na verdade, são mulheres que não querem um fruto de um estupro, né? Ô, Daniela, as perguntas que eu tenho recebido são as mais variadas e como o meu público é da área da educação, Sim. né, professores estão colocando que essa é uma temática que deve ser abordada na sala de aula. Alguns professores que são a favor dessa abordagem, porque os próprios adolescentes trazem essa questão como a gravidez não planejada, né, a possibilidade de abortar, não abortar, como que de uma forma legal, nós já sabemos que no Brasil não é permitido só diante das situações que tu colocaste, né? E aí vem o quanto que o professor ele precisa fazer essa discussão, se despir, né, de pensamentos religiosos e políticos e realmente, através da ciência, do conhecimento, trabalhar a questão da prevenção. É dessa forma que ele deve trabalhar essa questão na sala de aula. E aí sim, colocar esses alunos a pesquisarem os prós e os contras, né, relativamente à questão do aborto. E aí fazer essa discussão, mas sem juízo de valor. E sim levar esses alunos à reflexão e tudo que está por trás, né? Daí você vai trabalhar, né, os métodos contraceptivos, a questão da, como tu bem colocaste, né, de ser um problema de saúde pública, a mortalidade, né? Mesmo a natalidade desses bebês, o quanto que um bebê afeta a vida, né? De um adolescente, de um adulto. Então, quanto que se pode trabalhar para se ter essa educação sexual, como a gente já conversou numa outra live, né? Mas para que esse público que está aqui hoje entenda uma educação sexual emancipatória, né? Nessa perspectiva emancipatória, libertadora, de práticas machistas, preconceituosas, né? Carregadas de mitos, de tabus, de preconceitos, mas sim uma educação sexual informada, né? Uma educação sexual que visa em prol
desses adolescentes que serão futuros, né, adultos, que irão construir ou não famílias, cabe a cada um deles depois decidir, mas o quanto é preciso se trabalhar para realmente se chegar numa decisão do aborto ou não. Né? Tu Eu coloca acho pontos extremamente pertinentes, por favor. Eu acho que a gente falha também num ponto, né? Eu acho que assim, você coloca aí uma questão que é bastante importante da gente fazer uso do profissional da educação para falar sobre isso, né? Porque é isso, não importa o que eu penso, enquanto professor, educador, eu tenho que informar. E eu fico pensando o quanto a gente ainda falha porque a gente não fala sobre contracepção de emergência, né, nas escolas. Por coincidência, segunda-feira eu atendi uma menina de 15 anos de idade e essa menina está grávida de um estupro, onde deram bebida para ela numa festa. E aí fiz uma pergunta a ela, como eu faço ali no meu roteiro mental de anamnese, em determinado momento eu pergunto para ela: você tomou a pílula do dia seguinte? E ela falou: eu nem sabia que isso existia. Então, assim, quando a gente ensina sobre. E aí é o que a gente conversava na nossa live anterior, inclusive quem quiser, ela ficou gravada aqui no meu Instagram. É o que a gente conversava um pouco, né? Quando a gente ensina sobre educação sexual, a gente não está ensinando sobre sexo. Ensinar sobre contracepção de emergência, dizer que a menina tem direito a uma pílula do dia seguinte em até 5 dias, não é dizer para ela sair por aí transando que ela vai ter a pílula do dia seguinte. E também não é dizer a ela o que eu falei anteriormente, se der errado, eu vou abortar, né? E eu observo uma coisa muito interessante, por isso que eu falo sempre da importância do papel da mídia, né? A mídia, ela acaba sendo responsável por trazer as mulheres a um serviço de referência como onde eu trabalho. A mídia é quem conta para elas que elas têm o direito ao abortamento. Então, elas chegam por conta de uma entrevista, de uma matéria que elas leram, assistiram, alguma coisa que elas viram na rede social. Na verdade, é muito interessante contar aqui para vocês também que o movimento é até diferente. Elas estão buscando pelo abortamento clandestino e aí, em algum momento elas se deparam com a informação de que elas têm direito ao abortamento seguro porque sofreram um estupro, uma violência sexual, né? Então, assim, falta informação, é o que a gente falava na live no final do ano, né? Falta educação sexual mesmo, né? Porque elas não sabem, né? Sim, e Daniela, com relação à pílula do dia seguinte, também tem um outro problema. Tem aquelas, né, aqueles jovens, adolescentes que não sabem, que desconhecem que há, né, esse método contraceptivo, né, que é uma pílula de emergência, e há os que sabem que tomam como uma pílula E aí contínua, vai parar não de é? funcionar, né? Exatamente, vai causar outros problemas. Então, assim, o quanto que a gente precisa realmente fazer uma educação sexual nas escolas para se trabalhar responsabilidade, bem como tu colocou, né, como tu bem colocaste, não é educar a ter relação sexual, é pelo contrário, é ter responsabilidade sobre os seus atos, para não precisar chegar num aborto. É claro que a legalização do aborto, né, a questão do Brasil, com relação ao estupro, isso também está relacionado a uma educação sexual, porque a gente também vai trabalhar a questão do machismo, a questão do respeito, né, do respeito à mulher, as questões que realmente possam libertar esses jovens de amarras já completamente ultrapassadas, né, de geração, passadas de geração em geração, e que continua tão presente na nossa sociedade, uma sociedade violenta, racista, machista, né, homofóbica, transfóbica Sim, sim, e por sim. aí vai. E eu fico pensando que, assim, hoje, num dia tão importante, com esse anúncio aí da questão da Coronavac aqui em São Paulo, a gente está num dia, assim, muito feliz nesse
nesse É, ponto, né? Acho que não poderia deixar sim. de mencionar isso. E aí eu fico pensando o quanto a gente, em termos dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente também, né? Tantos países já vacinando e a gente aqui no fim da fila, né? E quando a gente fala de direitos sexuais e direitos reprodutivos, a gente fala disso também, né? A gente está atrás ainda, a gente ainda está sofrendo muito. E como vão Uhum. sofrer meninas e mulheres? Elas vão sofrer morrendo. A gente vê cada vez mais retrocessos. Então, nós tivemos duas portarias, a 2282, em 27 de agosto de 2020, e a 2561, de 23 de setembro de 2020 também, que vai contra a autonomia da mulher, né? Que muitas vezes Uhum. quer obrigar o profissional de saúde a comunicar um caso, e é o que eu sempre digo: se a mulher quiser buscar a delegacia, é ela quem vai, ela não vai procurar o hospital. Então, se ela procurou o hospital, é porque ela quer o atendimento de saúde, não atendimento de polícia, né? Então a gente está falando de coisas diferentes. E aí, quando eu falo na questão do retrocesso, é lembrando isso, que a gente teve o ano passado aí um ano muito difícil, né? Que começou com a história da menina do Espírito Santo, de 10 anos de idade, que tinha, e acho que é sempre importante deixar isso claro, Sim. ela tinha direito ao abortamento não só porque ela sofreu uma violência essa que durou aquele tempo, já que a gente estava da pandemia, ali 5 meses e meio, pelo que foi dito, mas também porque ela corria um risco de morte Uhum. se ela levasse a gestação adiante. Então, a gente tem acompanhado aí um retrocesso muito grande, né? E com relação à legalização da descriminalização do aborto na Argentina, ele nos traz, né, esperança, porque nós Sim, temos outros países, né, que já tem essa lei. Então, só para a gente ter uma ideia dos dados que eu encontrei do Ministério da Saúde da Argentina, de 400 a 600 abortos clandestinos por ano. Então, sim. assim, não adianta fechar os olhos que essa situação não acontece. Eu não consegui dados atuais aqui para trazer do Brasil, mas não é Mas a gente diferente. acredita em 1 milhão de abortamentos clandestinos, no mínimo por ano no Brasil. É que não existe um Olha, dado oficial. Então, assim, não tem, não tem. e mesmo o Exatamente. dado do abortamento previsto em lei, ele é muito difícil, a gente Uhum. tem muito menos serviços, então, do que deveria para um país como o Brasil, né? Então, eu fico imaginando que a gente ainda tem muito que caminhar nesse terreno, né? Claro, é o que você falou, dá uma esperança, dá, porque está aqui pertinho, Uhum. né? A gente está Uhum. falando do país do Papa, que tem uma tradição É, religiosa muito parecida com o Brasil, mas a gente não vê, em termos de política pública, as coisas acontecendo por aqui, né? não. Como tu colocasse, a gente vive um retrocesso, né? Lembraste muito bem a criança de 10 anos. Eu também recentemente estive dando uma palestra, também tinham uma criança de 10 anos grávida, é bastante complicado. Então, antigamente a gente ficava apavorado, assustado de ver uma adolescente, né, com 14 anos, hoje já baixou, então 10, 12 anos Uhum. grave, então realmente a gente precisa modificar isso. Então, se a gente não quer chegar, né, na questão do aborto, que é uma questão de saúde pública, nós precisamos intensificar numa educação Fazer sexual, alguma coisa antes. numa numa perspectiva justamente emancipatória, né? Então, tu colocaste muito bem, Daniela, quando tu dizes que não é ser a favor ou ser contra, né? Mas é entender o que está por trás da questão da descriminalização do aborto. O aborto, ele acontece. E esses dados não são fidedignos, né, para nós sabermos qual a quantidade exata, justamente porque são abortos clandestinos, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor vão fazer de forma segura. As pessoas que não, né, vão fazer de uma forma Vão insegura. pagar Então, com se a torna sua.
com a sua vida, muitas vezes, né? Se torna injusto, né? E nós temos outros países aqui da região latino-americana, né, que já legalizaram a questão do aborto, como o Uruguai, a Uhum. Guiana, a Guiana Francesa, Porto Rico e Cuba. Tu colocaste mais um que foi agora recente, do dia primeiro, foi Coreia do Sul, a Coreia do a Sul, Coreia do Sul, exatamente. E tem que é um outros, né? país E tem onde as outros. mulheres sofrem muito violência sexual, inclusive por parte dos seus companheiros, né? Então, assim, Uhum. e é um país bastante conservador também, né? Sim. No México também tem dois estados, né? Tem a cidade Que do já, México que e o já Oaxaca permite. também. Exatamente, exatamente. As Então, coisas acho que estão são. acontecendo, mas é muito devagar, né, aqui no Brasil. E quando parece que está tudo mais calmo, a gente anda um pouquinho para trás, né? Acho que isso é mais complicado, né? Eu acho que essa é uma questão extremamente pertinente que a gente tem que trazer para discussão com os nossos adolescentes, né? Nas escolas também, os professores precisam abordar essa temática. Eu acho que não tem um caminho que seja diferente sem educação, né? Educação, educação, educação. Como disse Tony Reis, numa live aqui comigo no ano passado, sem educação a gente não consegue mudar essa realidade, né? E E a aí, não consegue. descriminalização do aborto é extremamente importante porque é uma questão de saúde pública. Sim, e eu acho que por isso que eu quis dar essa perspectiva de quem vê, pensa pelo outro lado, né? De Sim. mostrar que não é só questão de ser a favor ou contra, eu gosto, eu não gosto, e Uhum. até de perguntar muitas vezes para as pessoas: você sabia que se a mulher fizer um aborto hoje, ela pode ser presa? E quando a gente faz essa pergunta, as pessoas também não sabem, né, Graziela? Não existe, porque exatamente não existe informação, porque a gente está falando de um tema que é tabu, né? Um tema que é melhor varrer para baixo do tapete. Né? Exatamente. E isso vai. é, Nossa, ele vai. A gente poderia trazer para discussão, né, muitas questões aí, né? A questão do abandono paterno, uma Sim, gravidez não é sozinha, que é realizar. Nós temos 1,5 milhões de abandono paterno no Brasil, então assim, é um número extremamente, né, gritante. Então, assim, são várias as questões, né, e a questão do próprio machismo mesmo, né, do estupro, da violência sexual, o quanto que isso é perverso na vida da mulher, e o quanto que a gente precisa lutar para mudar essa realidade. Então, nós temos que aí várias questões para se pensar na questão da legalização, né, da descriminalização do aborto. e eu acho que assim, Dani, até da gente pensar de uma coisa que parece simples, que é o direito que a mulher tem, não só sobre os seus corpos, mas de dizer não para o marido mesmo, para o companheiro, para o uhum, namorado, né? Eu acho que a gente ainda está uhum, muito longe, né? uhum. Eu acho que é por aí. Não sei se tu queres colocar mais alguma coisa. Quero dar oi para a Ivonete, que me deu oi, que agora que eu vi, né? Não, eu acho que Não. basicamente a gente conseguiu falar das coisas mais importantes e eu acho que é isso. Desejar um 2021 para todas e todos aqui com vacina, que é muito importante, e com mais direito sexual e direito reprodutivo para todas as meninas e mulheres brasileiras, e convidar o pessoal que me conheceu hoje a seguir o meu perfil, que como vocês veem pelo nome dele, é exclusivo sobre violência sexual. Então, todo dia eu trago um post novo falando sobre o tema, sempre trazendo alguma coisa atual. E agradecer imensamente a oportunidade, Graziela. E com certeza vamos marcar outras lives, porque eu acho que essa troca, saúde e educação é importantíssima, né? Eu acho que a gente precisa continuar nessa luta que, como eu sempre digo, ela é de todas nós, né? Exatamente, Daniela. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dialogando contigo, com a tua vasta experiência, né? Num dos hospitais aí com uma experiência de mais de 23 anos, vai fazer 24 anos aí trabalhando.
um hospital referência, né, da violência contra a mulher, violência sexual. É sempre uma oportunidade essa troca. Mais uma vez, né, dizer que estou aberta, convido a todos a conhecerem o perfil da Daniela Pedroso, com certeza vocês vão gostar. Também está sempre cheia de lives, trazendo vasto conhecimento. Quero desejar a todos, né, a todas e a todos um maravilhoso ano, que nós possamos realmente receber logo essa vacina, para nos dar mais esperança, que todos tenhamos muita saúde, um ano maravilhoso. Agradecer a participação de vocês na live e dizer que a gente está aí com propostas, né, começando, né, hoje, dia 7 de janeiro, começando a falar sobre um tema extremamente importante. Tenho certeza que vão sair daqui com bastante inquietações, porque realmente a nossa proposta é trazer para discussão, né? Não é uma cartilha formada, pré-formatada, bem pelo contrário, é que a gente possa sair daqui refletindo sobre os conhecimentos, né, que a gente vem trabalhando na área da sexualidade, da educação sexual. Também quero aproveitar para dizer que eu já estou com a minha agenda aberta para cursos, formações, né, nos atendimentos, as consultorias que tenho dado. Então fica aí o convite para todos vocês, para conhecerem também um pouco mais do meu trabalho. Uma ótima noite. Obrigada, Daniela, mais uma vez. Eu que Obrigada a todos agradeço. pela presença. Um beijo, boa semana a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau. Boa noite. Boa noite.